Hello, amados. Sejam bem-vindos ao canal da P Raiz. Para quem não conhece nosso startup, sintam-se convidados a conhecer nosso site, tá? Nosso projeto. Vou falar um pouco hoje sobre integrações via WhatsApp API para o WordPress. É um assunto um pouco não tão comum, tá certo? E já fazia um tempo que eu estava tentando fazer esse tipo de integração. Mas acabou que a gente juntou algumas ferramentas novas, tá? Inclusive o NitroChat, que somos parceiros, o qual somos parceiros. O Bit Integration Software, uma versão nova há um mês. E aí a gente fechou tudo e acabou que eu realizei meu sonho de fazer um pedido através do WhatsApp e gerar um post, tá? Para quem não conhece, a gente tá com o curso de Elementor, beleza? Sintam-se convidados a fazer nosso curso. Eleito pela comunidade melhor formulário 2021, tá? Aqui tá um QR Code, vocês acompanharem lá. E vamos lá. Estamos no beta do DALL-E, dali, do OpenAI. E essa imagem de fundo que vocês estão vendo aqui né? Na capa da thumbnail do YouTube, ela foi gerada no DALL-E hoje. Hoje, dia 4 de agosto. Agora, é o seguinte, o que é que a gente fez? O que é que foi feito? Né? Então, eu vou logo mostrar o final aqui. Então, a partir de um resultado aqui, de uma conversa no WhatsApp, tá? Uma conversa. Um input de dados, informação. Você gera um título e o conteúdo do teu post e isso vai para o WordPress, tá? Para quem não conhece, eu vou mostrar as ferramentas do BitIntegration, vou mostrar no NitroChat também, tá? Mas hoje vem para aqui. A Incro, ele poderia gerar uma ordem de e-commerce? Sim, tranquilamente. Ele poderia fazer, sei lá, um custom post type? Também, sabe? O WordPress ele tem a API aberta, né? Vai de você customizar da forma como você achar melhor, tá bom? Então, assim, para que aconteça um pedido no WhatsApp e ele gera um post no WordPress, então tem vários caminhos aí, né? Eu coloquei aqui alguns pré-requisitos, tá? Que eu acho não, que são essenciais, obviamente, são pré-requisitos, né? Para que funcione esse fluxo, você vai ter que ter um Facebook Developers App funcionando. Com certeza vai ter que ter um aplicativo no Developers, tá? Configurado. Eu não vou mostrar o fluxo de configuração do aplicativo neste vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá? E você vai ter que ter uma conta do WhatsApp Business com um número verificado, tá certo? Você vai ter que ter um WordPress instalado, obviamente, né? Nem comento. E a gente tá utilizando aqui a versão do Bit Integration, a versão Pro. Por quê? Porque na versão gratuita do Bit, você não consegue validar isso da forma gratuita, tá? Aqui são as integrações do Bit, beleza? Para quem assistiu outro vídeo, eu falei sobre integrações do Bit. Vídeo faz um pouco, acho 2 semanas atrás, eu fiz a integração do e-commerce com o Google Sheets, né? Só para levar as informações de ordem de pagamento que estão sendo processadas para o Google Sheets, tá? Aqui saíram várias integrações novas, tá? Uma delas foi a do WhatsApp, estava sendo muito esperada. Na verdade, várias ferramentas estão lançando essa parte do WhatsApp com o WordPress. O Flowmatic também já está validando. O Automate da API e o Kani ainda não lançaram. Se eu não me engano, não lançaram ainda, mas com certeza vão lançar. E assim, a gente está optando pelo Bit, principalmente pelo custo-benefício, tá? Mas fiquem à vontade, cada um faz o que quer. Daria para fazer de forma gratuita, Icaro? De forma gratuita, você teria que procurar soluções tipo open source, que da forma como a gente vai fazer hoje, você não vai encontrar. Assim, poderia fazer com Message Bird, tá? Mas a parte de salvar as variáveis, certo? E, e a manipulação, você teria um pouquinho mais de trabalho. Por que não? Você teria mais trabalho, bem mais trabalho, do que com o NitroChat, beleza? Então, voltando aqui pro Miro, o que acontece? Sim, para quem não conhece o nosso parceiro Miro, estamos no programa do Miro e todos os nossos boards são do Miro. Há sempre nossos vídeos na descrição do vídeo. Vai estar o board para vocês acessarem isso aqui, manipularem e conhecer o Miro também, tá? Para mim, é uma ferramenta fantástica, que está ajudando bastante. E os alunos que estão acompanhando também gostam bastante.
Aqui tá a descrição, deixei a documentação aqui, site do Bit Integration. Deixei a documentação também da WhatsApp API, para quem tiver curiosidade, né? Quem gosta de ler, eu gosto bastante de ler, prefiro ler do que vídeo, apesar de gravar vídeos. Aqui tá a parte do NitroChat, para quem não conhece, nosso parceiro, tá? NitroChat aqui. E a gente vai utilizar o NitroChat para fazer o gerenciamento. Na verdade, o NitroChat ele é fundamental nessa parte aqui da integração, tá? Beleza. O que mais? Sabendo os pré-requisitos, a gente vai para a integração, tá bom? Então, a automação, nesse caso, a automação ela funcionou. Eu fiz um quadro aqui resumido, tá? Bem resumido. E então, essa automação, que na verdade é uma automação e integração, ela funciona do WhatsApp, mandando mensagem para o NitroChat, o NitroChat enviando um webhook para o servidor, no caso o WordPress, né? Esse webhook ele é configurado pelo Bit Integration, portanto o WordPress aqui, e esse webhook é do tipo push. Só para lembrar aqui que eu pulei, o WhatsApp aqui a gente tem um input do usuário, então são duas actions, tá? Digamos assim, para quem gosta de automação. A gente tem uma action aqui que gera um gatilho para o webhook via NitroChat, tá? E esse webhook, quando ele chega lá, ele vai gerar outro gatilho, que é, na verdade, quando o webhook é enviado, ele já gera o gatilho com request do tipo post, tá? Uma requisição do tipo post, beleza? Essa requisição do tipo post, ela vai criar um post. Post aqui não significa post do WordPress, tá? É o tipo de requisição do HTTP, beleza? Então, no WhatsApp, o que é que eu optei, tá? Eu tava pensando nisso, gente, se eu deixar aberto, não vai ter graça, né? Vou aumentar um pouquinho a dificuldade. Então, foi o que eu fiz. A interação do usuário, ela não é só, quero enviar um post. Não. Eu coloquei uma senha para que libere o espaço para que o usuário consiga enviar, tá? Então, a senha, eu arbitrei uma senha, um valor, tá? Eu arbitrei a senha da API raiz. Se for errada, ele volta, beleza? Deixa eu só mostrar para vocês aqui o fluxo interativo. Então, ele tem o trigger inicial que eu coloquei aqui, foi onde @posts. Então, quando eu digito @posts, eu vou para o meu trigger lá no NitroChat, vocês vão ver, tá? @posts, por exemplo. Aí ele vai acionar o trigger inicial, digita a senha. Se eu digitar a senha errada, A1, por exemplo, vou validar a senha. Eu coloquei essa parte para entender o que estava acontecendo. E se a senha estava rotacionando. Eu tive que criar duas variáveis para a gente salvar uma e armazenar a outra como switch. Tipo, fazer um swap, né? Trocar. Então a senha deu inválida aqui. O que acontece? Como eu não coloquei um flow, um retorno do flow, então ele está voltando para lá. Digita a senha de novo. Eu tenho que colocar o post. Se eu digitar aqui da API raiz, certo? O que acontece? Eu vou passar a primeira etapa, porque afinal de contas a minha senha foi validada, certo? E ele já me pergunta qual o tipo da postagem, beleza? Deixa eu só tirar essas notificações aqui, tá enchendo o recurso. Ok. Então, tipo da postagem. Eu não vou colocar a postagem aqui, eu vou colocar o @post de novo, vou deixar aqui, tá? Pra gente fazer isso em tempo real. Do lado direito o WhatsApp, do lado esquerdo o WordPress. Pra vocês não falarem que é mentira minha, tá bom? Então vamos lá. No WordPress, galera, vocês vão precisar de quê? Já falei aqui do Bittegrid, vou fechar esse aqui, tá bom? Fechar esse aqui também. E este, ok? Fechar o NitroChat principal. Então a gente tá aqui com a instalação do WordPress no NitroChat, beleza? Que é nosso parceiro. E eu também faço parte do NitroChat. Dentro do NitroChat, eu coloquei aqui o Bittegrid, tá? Então a gente tem algumas automações rodando aqui. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que criar uma trigger de webhook. Então esse webhook aqui, ele nada mais é do que o webhook principal. Ele é o cerne do negócio. É ele quem faz gerar o push, tá? Então ele fica parado no WordPress esperando que alguém entre em contato com ele. Ei, webhook, tá aqui, ó. Chegou informação para você. Pode mandar a brasa. Eu quero que você gere posts. Só que o webhook, ele precisa de informações. Essas informações, elas vêm através de HTTP com o parâmetro que você colocar lá, que eu vou explicar. Beleza? Então, o único flow que está funcionando aqui para
esse vídeo, é esse aqui. Então, ele tem uma trigger do webhook e tem uma action de post create, tá certo? Beleza. Então, se você fosse criar um trigger aqui, você viria nessa parte do Bit Integration, colocaria aqui, eu só confirmar aqui se minha voz tá, show de bola. Escolheria aqui o webhook, tá? Você escolhe o webhook, ele gera um callbackzinho, você vai copiar essa URL, vai colocar no canto que você quer, no caso eu coloquei no NitroChat, tá? Nesse fluxo aqui, não é um fluxo grande, pelo contrário, é um fluxo pequeno, mas tem vários detalhes aqui importantíssimos que precisam ser consumados, digamos assim, absorvidos, para que você consiga entender o processo assim, né? Tipo, é importante entender o fluxo, tudo, todas as partes, para você entender o que foi feito, né? E se você quiser replicar isso, quem gosta de programar, quem gosta de fazer alguma coisa com Python, por exemplo, vai conseguir fazer isso até mesmo direto na API, mas no WordPress a gente vai precisar de alguma forma liberar a API. Ou o Integration, ou o Kani, eles geram webhook. Então, pelo fato de gerar webhook, para mim se torna mais fácil, não sei para vocês. Então, quando você configura aqui que o seu trigger vai ser webhook, você coloca aqui um site action. Então, você vai setar uma action. Como eu não fiz o fetch aqui, tipo, eu não enviei a informação, o Bit ainda está me esperando fazer o início para ele fazer uma pré-configuração. Então, você tem que fazer esse... Você pode copiar esse aqui e colocar no browser mesmo, que ele vai fazer um fetch aqui. Só que eu tenho que fazer o quê? Colocar um fetch, ele fica esperando, você dá um F5 aqui e ele pega qualquer valor do teu navegador, tá? Do navegador. Isso aqui não é para fazer dessa forma que eu tô fazendo. Por quê? Porque tem que fazer no webhook que você quer enviar. No caso do webhook que eu tô enviando aqui, o que é que eu fiz? Como parâmetro, tá? Parâmetro. Eu tô levando aqui parâmetro aqui A e o BB. Podia ser título, mas eu coloquei A de início, então ficou assim mesmo. Esse A aqui no parâmetro tá levando o título do post e o BB tá levando o conteúdo do post. Certo? Beleza? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui uma tela e vou lá na parte de post creation do Bit aqui e vou editar o fluxo que eu fiz. Pra vocês entenderem aqui. Então, toda vez que o webhook for acionado, a gente vai criar um post, tá? Um post do tipo post, com status publicado, o autor NitroChat Staff e comentários fechados, tá? Aqui, o post fields, eu escolhi título do post, que é o mesmo que está aqui, e conteúdo do post, que é o mesmo que está aqui, tá certo? Você não precisa colocar esses... Ele tem configuração... O Bit tem integração com a CF e o Metabox. Infelizmente, ainda não fecharam parceria com o Jet e eu acho muito difícil fechar. Mas enfim, tem aqui esses fields aqui que vocês não vão utilizar nessa parte não, tá? Você ainda consegue colocar condicionais e tal, mas esse não é o foco. O foco desse vídeo não é falar sobre o Bit. A gente teve um vídeo já falando sobre o Bit e vamos ter outros. E vamos ter cursos específicos para essa parte de automação, com o Flowmatic, com o Kani, com o Automate e com o Bit também, principalmente com o Bit, tá? Então, beleza. Vou falar aqui um pouquinho do fluxo, tá? O que é que eu fiz aqui no fluxo? No fluxo aqui é o painel do NitroChat, beleza? No fluxo, o que é que eu coloquei aqui? A gente colocou aqui uma trigger, tipo um gatilho, onde toda vez que alguém digitar @post no WhatsApp que está configurado, tá certo? Repito, eu não vou mostrar o fluxo do WhatsApp para a gente economizar e otimizar essa parte de entrega e facilitar a absorção, beleza? Do conteúdo. Então, a trigger aqui é @post. Então, toda vez que alguém digitar @post, ele vem para essa parte aqui, digita a senha. Já coloquei digita a senha. Você, olá, tudo bem? Como vai você? Não, mas eu quero só testar. Então, eu coloquei só digitar a senha. Beleza? Tá. Depois que ele digitar a senha, a gente tem aqui um elemento, um widget, tipo de price. Na verdade, é um widget, que a gente chama de user input. Então, nesse user input, eu criei uma variável, tá? Chamada PW2. PW2 nada mais é do que password 2. E aqui, eu coloquei no meio do caminho, eu coloquei para saber, né? Só para que eu pudesse saber qual que era a senha que estava saindo, estava correta, porque eu não estava conseguindo validar, tá? Então, a senha que está aqui
senha antes da action, que é a action, Ícaro. A action, na verdade, é esse outro quadradinho aqui, tá? Esse aqui. Então, eu rodei aqui, variável, validou, rodou uma action, a variável 1 eu troco com a 2, eu faço swap, para ter certeza que a minha senha que eu coloquei lá, ela vai estar validada. Por quê? Porque essa variável que está aqui, essa aqui, PW, é o do usuário. A variável que está aqui, gente, é da p-raiz. Então, se a senha digitada pelo usuário é o da p-raiz, no caso aqui, se eu dissesse que a senha é 1 aqui, que ela contém 1, tá? O que acontece? Se ela contém 1, aqui eu tenho uma condicional, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente teve o usuário digitou. Aqui, eu troquei não, eu meio que salvei a senha para outro lugar, para outra variável, variável 2, tá? Aqui é variável 1 e aqui é variável 2. E aqui eu vou validar. Se essa variável 2 for igual ao que o usuário digitou, ele vai para o caminho de cima. Se essa variável 2 ela é diferente do que o usuário digitou, ele vai para o caminho de baixo, tá? Acho que agora ficou um pouco mais claro. Tá, é que você está dizendo, eu tô acreditando, beleza. Então, se a variável, a senha, no caso aqui, senha, a outra variável que eu tenho, se ela não contiver da p-raiz, né, que o usuário colocou lá, ele salvou, então senha inválida, tenta novamente, tá? Quero testar, a gente testei muito, deu certo. Quando a senha é validada, deu certo, então ele vem para cá. Aí ele passou do portão de entrada, então pronto. Você já passou, tá com a senha aqui, então você pode entrar, papai. Vai pra festa. E ele vai perguntar qual o título da postagem. Ele pergunta qual o título da postagem, tá? O que acontece? Eu vou entrar com minha terceira variável, chamada título underline post. Salvei. E aí ele vem qual o conteúdo do post. Eu vou para minha quarta variável, conteúdo underline post. Show? Quando eu fechei o pacote, coloquei no carrinho de compras, esse e esse. A gente vai para o meu webhook. Esse elemento aqui, ele é um elemento chamado HTTP, tá? Clicou aqui, coloquei aqui em cima request type, eu coloquei post, tá? O webhook lá gerado pelo Bitintegration, beleza? Aqui em cima, meu parâmetro AA, BB, e aqui em cima, gente, título, post, com essas chaves abertas e fechadas aqui no início e no final. É essencial colocar isso porque é a nomenclatura, né? Eu digo nomenclatura, mas você pode chamar como você achar melhor. Mas eu gosto de chamar o parâmetro, o valor do parâmetro dinâmico, tá certo? Digamos. E depois você passa esse parâmetro aqui, ele vai para o teu webhook, que é enviado. Você poderia estar colocando aqui também no body, se quiser, alguma coisa. Você pode popular aqui também. Existem as variáveis customizadas que eu criei durante o fluxo. Existem outras informações que também pode estar levando, por exemplo, o contato do WhatsApp aqui, né? Se você quiser trazer de volta a informação, vou falar isso em outro vídeo, não agora. Mas a gente poderia, por exemplo, ele pedir um post e trazer o resultado se o post deu certo, quando o post foi criado, sabe? Toda vez que um post for criado, ele enviar uma mensagem para o cara que criou o post com o telefone que ele mandou o post, mandar uma mensagem no WhatsApp. Dá para fazer isso também. E aí, senha validada, post criado. Por quê? A mensagem de senha válida e post criado, ela só vem depois. Na verdade, essa senha válida aqui nem era para estar aqui, né? Porque a senha já tá lá, válida, né? Aqui. É aqui, ó. Mas deixa ela aqui. Vou colocar assim, maravilha. Parabéns. Parabéns. Seu post foi criado. Certo? Aí a gente ainda tem um resumo. Título da postagem aqui. Vou colocar aqui um. Aqui. E o conteúdo da postagem. E no finalzinho eu mandei uma foto do curso do Elementor. Para quem não fez, fazer agora se matricular, porque vai acabar as vagas iniciais e a gente vai aumentar o preço. Tá bom? Galera, vamos lá. Vou salvar esse fluxo aqui. E eu vou colocar aqui lado a lado
Deixa eu colocar ele aqui. Colocar o de para aqui lado esquerdo. Tá? Colocar assim. E aqui no celular. Tá? Então, vou colocar aqui em posts. Beleza? Vamos lá começar o fluxo aqui. Posts. Certo? Ele vai perguntar. Digitar a senha, né? Eu vou digitar a senha errada de propósito. Vou botar assim. José Ícaro. Ele vai dar errado. Como eu não coloquei um loopback. Tá errado a senha, então vou voltar aqui. Posts. Tá? Digitar a senha da P-Raiz. Agora sim a gente tem a senha correta. Muito bem, garotinho. Tá vendo que dá o swap ali, ó? Senha antes da Action, José Ícaro. PW2 tá da P-Raiz, o de antes. Então eu dou meio que um reset. Qual o título da postagem? Vou botar assim. Da P-Raiz 2022. Qual o conteúdo da postagem? Curso de Elementor. Certo? Ele vai rodar e vai dizer que a VHook deu certo. Tá? Então aqui nesse lado esquerdo, quando é F5, vai ter da PR 2022 e dentro eu vou ter o conteúdo que você lamentou. Ah, Icaro, dá para atualizar o post? Daria. Você teria que fazer um get, né, no WordPress, listar os seus IDs, decidir qual ID que você quer fazer e ir para outro fluxo como se fosse um update, sabe? Daria para fazer. Eu vou criar outro post aqui. Vocês estão vendo que pegou espaço, né? Você testou o tamanho qual o tamanho de postagem? Vamos testar agora. Não testei ainda. Mas vamos ver se ele manda esse aqui. Posts. Vamos ver esse aqui. Não sei como vai se comportar, porque o correto é mandar no JSON, né? Mas eu vou colocar aqui. Como eu estou colocando como parâmetro ali, você poderia, para quem conhece um pouco, né, de API, o correto não era para passar um conteúdo gigante para o parâmetro ali. Poderia passar um JSON. Título da postagem. API Raiz, Startup Brasil. Startup de WordPress. De WordPress. Vou colocar a hora aqui, ó. São. Aliás, eu vou colocar esse conteúdo aqui, né? É. Vamos ver se ele vai. Não sei como é que vai se comportar ele. Não sei se ele mandou aqui. Ó, ele criou o post, né? Fica alguns underline aqui por causa do parâmetro, como eu falei. Tá? Vou fazer outra. Para quem tá achando que eu tô com arrumadinho, que é mentira. Vamos colocar aqui então a hora do vídeo aqui. Tipo, ficou muito legal, velho. Fiquei muito feliz. Corte da postagem. Então eu vou colocar aqui. Da P Raiz. WordPress de verdade. Tá? E vou colocar aqui como o conteúdo. Agora são. Não sei porque meu. Vou botar assim. Ora. São. Vou botar assim. Dia 4 de agosto de 2022. Vai pegar a situação aqui. AS 9 e 5 e 5. Tá? Tá, Ícaro. E para que isso é útil? Tá, gente? Eu costumo dizer que enquanto você não souber. Deixa eu só ver aqui, cadê? Ó, a postagem aqui eu coloquei a vírgula, não foi, viu? Tá vendo? No problem, guys. Repito, o correto não é passar parâmetro dessa forma aqui. A gente teria que passar um body, por exemplo. Vou tentar mandar de novo aqui, só pra gente
validar esse conteúdo aqui. Tá? Pegou uma vírgula ali no final, não foi? E a aspa lá também. Então, aspas, vou botar assim, 4 de agosto de 2022, certo? Vou colocar assim, hora 09:06. Certo? Acabou de criar aqui, 4 de agosto de 2022. Para que isso é útil, Ícaro? Gente, é o seguinte. Você pode, por exemplo, fazer um get, tá? Tipo, você pode fazer um get no teu WordPress e gerar posts específicos para o usuário. Dá um exemplo. Você poderia, por exemplo, gerar um pedido no e-commerce, por exemplo, fechar um cardápio, sei lá, uma roupa, alguma coisa que você queira, ou até mesmo fazer um espelhamento de alguns produtos, de alguns, eu não falo de 100 produtos, não, elenca 5, 10. Você poderia estar fechando, por exemplo, até um produto customizado através de um formulário dinâmico com menus no WhatsApp, para fazer isso, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu não sei quanto tempo deu aqui, 26 minutos. E espero que tenha ajudado aí. Eu fiquei muito feliz, então, desde quando eu decidi que ia estar nessa parte da educação, né? Compartilhando conteúdo, eu vi que eu perdi muito conteúdo meu durante o tempo e deixei de fazer muita coisa boa. Então, assim, quando eu tenho alguma coisa que eu tô fazendo, eu tô procurando fazer, tá? Se não esqueço, passa o tempo, a gente fica desmotivado. Tanta coisa legal que eu já fiz e poderia estar na internet para ajudar outras pessoas, né? Para quem me conhece, tipo, nunca tive intuito de ficar parecendo. Gosto de fazer as coisas complicadas, né? E assim, quem tiver interesse em conhecer nosso projeto, primeira startup brasileira de WordPress, reconhecida. Estamos na Microsoft há 6 meses, somos parceiros da Microsoft. E conheçam o nosso curso de Elementor, tá certo? Deem uma força. A gente está lançando o WP Jobs, plataforma de emprego e serviço aqui no Brasil e na América Latina. E precisamos de apoio para vocês crescerem junto conosco, que a gente crescer junto com vocês. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.